Uma garçonete acolheu dois meninos famintos e congelados. No dia seguinte, um CEO apareceu e a declarou ousadamente sua esposa diante de todos que assistiam. De onde você é? Comente abaixo e inscreva-se. Agora, vamos curtir esta história incrível juntos. A neve caía há 3 horas ininterruptas, transformando a rua principal em um deserto branco. Emma Clark encostou a testa na janela fria da lanchonete da Rosie, observando a nevasca engolir tudo em seu caminho. Aos 26, ela tinha visto muitos invernos do Colorado, mas este parecia diferente, mais cruel, do tipo que fazia as pessoas desaparecerem. Ela estava prestes a se virar quando os viu. Duas pequenas figuras tropeçando nas dunas de neve, suas jaquetas finas não fazendo nada contra o vento brutal. Crianças! O coração dela disparou. Emma não pensou. Ela abriu a porta da lanchonete, o frio a atingindo como um tapa. Ei, por aqui! Ela acenou freneticamente, e o menino menor a avistou primeiro. O rosto dele estava azul de frio, os lábios tremendo tanto que ele não conseguia falar. Ela agarrou os dois e os puxou para dentro. O calor da lanchonete os fez ofegar. Emma os embrulhou em todos os aventais e toalhas extras que conseguiu encontrar, suas mãos tremendo enquanto ela aumentava o aquecedor. O menino mais velho não devia ter mais de 7 anos. O irmão mais novo, talvez 5. Ambos estavam encharcados, os dentes batendo violentamente. Onde estão seus pais? Emma perguntou gentilmente, ajoelhando-se ao nível deles. O menino mais velho apenas balançou a cabeça, seus olhos escuros enormes em seu rosto pálido. Ela não insistiu. Primeiro, ela precisava aquecê-los e alimentá-los. 20 minutos depois, ambos os meninos estavam embrulhados em cobertores do carro de Emma, sentados na cabine do canto com chocolate quente fumegante e sanduíches de queijo quente à frente deles. O mais novo finalmente parara de tremer o suficiente para comer, enfiando a comida na boca como se não comesse há dias. O estômago de Emma se revirou. Talvez ele não comesse há dias. Eu sou Emma, ela disse suavemente, deslizando para a cabine em frente a eles. Quais são seus nomes? O menino mais velho olhou para ela com aqueles olhos escuros e sérios. Eu sou Jake. Este é Tommy. Obrigado por nos ajudar. Sua voz era tão formal, tão controlada para uma criança, que partiu o coração dela. Onde vocês moram, querido? Emma manteve sua voz gentil, não ameaçadora. A mandíbula de Jake se apertou. Ele desviou o olhar para a janela, para a tempestade que não mostrava sinais de parar. Não temos onde morar, ele disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Não mais. O sorriso profissional de Emma desapareceu. Ela olhou para aqueles dois meninos sozinhos em uma tempestade de neve e sentiu algo se quebrar em seu peito. Ela também estivera sozinha uma vez. Ela sabia como era estar com frio e fome, sem ter para onde ir. Bem, agora vocês têm, ela disse firmemente. Ela não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Esta noite vocês ficam comigo. A lanchonete estava vazia, exceto por eles. Ninguém era louco o suficiente para se aventurar naquele tempo. Emma ligou para seu chefe, que lhe disse para fechar mais cedo e ficar segura. Ela reuniu os meninos, certificou-se de que estavam bem agasalhados e os levou para seu Honda velho no estacionamento. Seu apartamento era pequeno, mal mais do que um estúdio, mas era quente, seco e seguro. Os meninos pararam na porta, incertos, até que Emma sorriu e os chamou para dentro. Ela lhes deu sua cama, fez mais comida quente e sentou-se com eles até que adormecessem. Seus pequenos corpos finalmente relaxaram após horas de tensão. Emma ficou acordada a maior parte da noite, observando-os dormir e imaginando em que enrascada havia se metido. Ela deveria ligar para os serviços de proteção à criança pela manhã. Esses meninos precisavam de ajuda que ela não podia oferecer. Mas toda vez que pensava em fazer essa ligação, algo a impedia. Eles pareciam tão pacíficos agora, tão seguros. Ela não suportaria acordá-los para mais incertezas. Ela não tinha ideia de que este momento mudaria tudo.
Na manhã seguinte, o dia amanheceu claro e brutalmente frio. A tempestade havia passado, deixando para trás 90 centímetros de neve e um céu azul cristalino. Emma fez panquecas enquanto os meninos dormiam, sua pequena cozinha se enchendo com o cheiro de manteiga e xarope de bordo. Ela estava virando a última panqueca quando uma batida forte em sua porta a fez pular. Ela não esperava ninguém. Pelo olho mágico, ela viu um homem em um casaco escuro e caro, sua respiração embaçando no ar frio do corredor. Alto, ombros largos com um rosto que poderia ter sido esculpido em granito. Mesmo pela visão distorcida, ela podia dizer que ele estava furioso. Emma abriu a porta uma fresta, mantendo a corrente de segurança. Posso ajudar? Os olhos do homem eram do mesmo castanho escuro de Jake, o mesmo formato, a mesma intensidade. Estou procurando 2 meninos. Disseram-me que eles poderiam estar aqui. O coração de Emma começou a bater forte. Quem lhe disse isso? O dono da lanchonete onde você trabalha. Ela disse que sua funcionária acolheu 2 crianças ontem à noite durante a tempestade. Sua voz era curta, controlada, mas Emma podia ouvir a ponta de pânico por baixo. Eles estão aqui? Tão seguros? Antes que Emma pudesse responder, uma pequena voz veio de trás dela. Pai! Emma se virou para ver Jake parado no meio de sua minúscula sala de estar. Tommy espreitando atrás dele. O rosto do menino mais velho era uma mistura de alívio e apreensão. O homem na porta fez um som que poderia ter sido um soluço. Jake, ele disse como uma oração. Graças a Deus. Deixe-me entrar, por favor. A mente de Emma estava acelerada. Aquele era o pai deles. Onde ele estivera? Por que aqueles meninos estavam sozinhos em uma tempestade de neve? Mas Jake estava se movendo em direção à porta e Emma se viu destrancando a corrente e dando um passo para trás. O homem entrou e imediatamente se ajoelhou, puxando os 2 meninos para seus braços. Ele estava tremendo. Emma percebeu que aquele homem poderoso e de aparência cara estava tremendo enquanto segurava seus filhos. Tommy começou a chorar, enterrando o rosto no ombro do pai. Jake apenas se agarrou com força, suas pequenas mãos apertando o casaco do pai. Me desculpe, o homem dizia, sua voz áspera. Sinto muito. Eu procurei em todos os lugares. Eu pensei. Ele se interrompeu, apertando o rosto no cabelo de Jake. Emma ficou congelada em sua pequena cozinha, com a espátula ainda na mão, observando aquela reunião e sentindo-se completamente perdida. Finalmente o homem olhou para ela e ela teve sua primeira visão real de seu rosto. Ele provavelmente tinha uns 30 e poucos anos, com feições marcadas e olhos que tinham visto demais, bonito de um jeito duro que a fez prender a respiração. Você os salvou, ele disse simplesmente. Como posso agradecê-la? Emma encolheu os ombros, de repente constrangida em suas velhas calças de pijama e moletom universitário desbotado. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, ele se levantou, mantendo uma mão no ombro de Jake. Nem qualquer um. A maioria das pessoas teria chamado as autoridades e lavado as mãos. Você os levou para sua casa. Você os manteve seguros. Ele fez uma pausa, sua mandíbula trabalhando. Eu lhe devo tudo. Você não me deve nada, Emma disse calmamente. Estou apenas feliz que eles estejam bem, mas tenho que perguntar, onde você estava? Por que eles estavam sozinhos naquela tempestade? O rosto do homem endureceu. É complicado. Houve um mal-entendido com minha equipe. Eu estava em reuniões em Denver, meu telefone morreu, e quando percebi que algo estava errado, ele parou, suas mãos se cerrando em punhos. Não importa, não vai acontecer de novo. Emma queria fazer mais perguntas, mas Tommy estava puxando a manga do pai. Pai, Emma fez panquecas. A tensão diminuiu um pouco. Sim? O homem olhou para a pilha de panquecas no pequeno balcão da cozinha de Emma, depois de volta para ela. Podemos ficar? Gostaria de saber como você os encontrou. E como Emma nunca fora boa em dizer não para pessoas que precisavam de ajuda, ela assentiu. Claro,
Há bastante. Eles se amontoaram em sua pequena mesa, os meninos devorando as panquecas enquanto Emma e o pai deles sentavam um de frente para o outro. O ar entre eles carregado de algo que ela não conseguia nomear. Ele se apresentou como Alexander Hunt, CEO da Hunt Industries. O nome não significava nada para Emma, mas ela percebeu que deveria significar. Enquanto ela contava sobre ter encontrado os meninos na tempestade, a expressão dele se tornou cada vez mais sombria. Eles estavam andando na rua principal naquele tempo, sozinhos. Sua voz era mortalmente silenciosa. Há quanto tempo estavam lá fora? Eu não sei, Emma admitiu, tempo suficiente para estarem meio congelados. Mas eles se aqueceram bem e comeram bem. Os olhos de Alexander se moveram para seus filhos, que estavam felizes trabalhando em suas terceiras panquecas. Algo em seu rosto suavizou. Você provavelmente salvou as vidas deles. Emma sentiu suas bochechas esquentarem. Eu apenas fiz o que qualquer. Pare de dizer isso. Os olhos de Alexander voltaram para ela, intensos e focados. Pare de diminuir o que você fez. Você viu duas crianças em perigo e as ajudou, sem perguntas. Você as trouxe para sua casa, as alimentou, as manteve seguras. Isso não é nada. Emma não sabia o que dizer a isso. Então, ela apenas assentiu e se concentrou em seu café. Os meninos terminaram de comer e começaram a explorar seu pequeno apartamento com a curiosidade de crianças em todos os lugares. Tommy encontrou sua coleção de romances de bolso e começou a construir uma torre com eles. Jake gravitou para sua estante, seu dedo traçando as lombadas de seus livros didáticos de enfermagem. Você é estudante? Alexander perguntou, seguindo seu olhar. Meio período? Eu trabalho na lanchonete para pagar as aulas. Emma se sentiu na defensiva de repente, ciente de quão pequena sua vida devia parecer para aquele homem em seu casaco de $1000. É devagar, mas eu chego lá eventualmente. Enfermagem? Sim, quero ajudar as pessoas. Ela disse isso simplesmente, sem desculpas. Alexander a estudou com aqueles olhos escuros e intensos. Você já faz isso. Antes que Emma pudesse responder, seu telefone tocou. Sua chefe verificando se ela estava bem depois da tempestade. Emma entrou em seu minúsculo banheiro para atender a chamada, deixando Alexander sozinho com seus filhos. Quando ela saiu 5 minutos depois, os três estavam construindo uma torre com seus livros. Tommy rindo toda vez que ela caía. A cena fez algo quente florescer no peito de Emma. Este momento, esta manhã inesperada com aqueles três estranhos em seu pequeno apartamento, parecia significativo de alguma forma, como uma porta se abrindo para algo novo. Ela não tinha ideia de quão certa estava. Quando a torre de livros finalmente desabou pela 10ª vez, espalhando romances de bolso pelo chão, Tommy se desfez em risos. Alexander olhou para Emma com o primeiro sorriso genuíno que ela vira dele. Isso transformou seu rosto, o fez parecer anos mais jovem. Deveríamos ir, ele disse, levantando-se e escovando suas calças caras. Você fez mais do que o suficiente, e tenho certeza de que tem coisas a fazer. Emma tinha coisas a fazer, lavar roupa, fazer lição de casa, fazer compras, mas ela se viu relutante em vê-los partir. Os meninos haviam trazido vida ao seu apartamento silencioso. E Alexander? Bem, ela não estava pronta para examinar o que sentia por Alexander. Eles ficarão bem? Ela perguntou enquanto ele ajudava os meninos a vestir seus casacos novamente. Digo com quem quer que estivesse cuidando deles. O rosto de Alexander endureceu novamente. Essa pessoa não trabalha mais para mim. Eu já fiz outros arranjos. Havia algo frio em sua voz que fez Emma estremecer. Aquele era um homem acostumado a conseguir o que queria, acostumado a resolver problemas com dinheiro e poder. Isso deveria tê-la afastado. Em vez disso, ela achou isso estranhamente atraente. Os meninos a abraçaram para se despedir. Tommy se agarrou forte o suficiente para espremer o ar de seus pulmões. Obrigada, Emma, disse Jake. Sério. Você é muito legal. De nada, querido. Fiquem seguros, ok?
Alexander foi o último a sair. Ele parou na porta, uma mão na moldura, olhando para ela. Eu falei sério. Eu lhe devo tudo. Se você precisar de algo, qualquer coisa mesmo. Me ligue. Ele entregou um cartão de visitas na mão dela. Estou falando sério. Emma olhou para o cartão. Alexander Hunt, CEO, Hunt Industries. Um número de telefone impresso em uma caligrafia elegante. Eu não preciso de nada, mas obrigada. Mesmo assim, os olhos dele prenderam os dela por um longo momento. Eu sempre pago minhas dívidas, senhorita Clark. Sempre. E então eles se foram, deixando Emma parada na porta com um cartão de visitas na mão e a sensação distinta de que sua vida havia acabado de mudar de maneiras que ela ainda não conseguia entender. Ela fechou a porta lentamente, virou-se para olhar seu apartamento bagunçado, livros espalhados por toda parte, cobertores ainda empilhados no sofá da noite anterior, 3 pratos pegajosos de xarope em sua mesa, e sorriu. O que aconteceu em seguida chocaria a todos. Mas naquele momento, Emma apenas se sentiu feliz. Ela havia ajudado alguém. Isso era o suficiente, ou assim ela pensou. A lanchonete estava lotada no dia seguinte. Todos queriam falar sobre a tempestade. Emma servia café e panquecas e ouvia uma dúzia de versões diferentes de quão terrível havia sido, quanta neve caíra, quem perdera energia, cujo carro ficara preso. Ela sorria e assentia e não mencionava os 2 meninos que salvara ou o intenso e rico pai deles. Ela estava limpando o balcão quando a campainha da porta tocou. Emma ergueu o olhar, pronta com seu sorriso de garçonete, e congelou. Alexander Hunt estava parado na porta da lanchonete da Rosie, em seu terno caro, parecendo completamente deslocado entre as cabines de vinil e os menus laminados. Todas as cabeças na lanchonete se viraram para olhar. Ele caminhou direto para Emma, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que fazia seu pulso acelerar. A lanchonete ficou em silêncio. Emma podia sentir todos observando, esperando. Alexander parou na frente dela, estendeu a mão sobre o balcão e pegou a dela. A palma dele era quente, seu aperto firme. Emma Clark, ele disse, sua voz ressoando pela lanchonete silenciosa. Você salvou meus filhos. Você os levou para sua casa quando eles não tinham para onde ir. Você os manteve aquecidos, alimentados e seguros. Ele fez uma pausa, seus olhos escuros nunca se afastando dos dela. Só há uma maneira de eu lhe agradecer devidamente por isso. O coração de Emma batia tão forte que ela pensou que todos deviam estar ouvindo. Casese comigo, Alexander disse. A lanchonete explodiu. Alguém deixou cair uma xícara de café. Sua chefe ofegou. Emma apenas olhou para ele, certa de que ouvira errado. O quê? Casese comigo, Alexander repetiu, completamente sério. Seja minha esposa. Deixe-me cuidar de você do jeito que você cuidou dos meus filhos. Emma puxou a mão de volta. Você está louco? Eu nem te conheço. Então me conheça. Ele se inclinou para a frente, sua voz baixando para algo íntimo, apesar de sua plateia muito pública. Eu sou um bom pai. Eu sou leal. Sou rico o suficiente para que você nunca mais precise se preocupar com dinheiro. Você poderia terminar seu curso de enfermagem. Você poderia fazer o que quisesse. Os olhos dele vasculharam os dela. Tudo o que peço é que você me dê uma chance de pagar a dívida que tenho com você. A mente de Emma estava girando. Isso não podia estar acontecendo. Homens não entravam em lanchonetes e pediam garçonetes em casamento que mal conheciam, especialmente não CEOs em ternos caros. Isso é loucura, ela sussurrou. Sim, Alexander concordou. Mas às vezes as coisas mais loucas fazem mais sentido. Ele se endireitou, tirando outro cartão do bolso. Este com um endereço manuscrito. Vou dar um jantar amanhã à noite. Venha conhecer minha família. Veja onde os meninos moram e então decida. Ele colocou o cartão no balcão entre eles e antes que Emma pudesse protestar novamente, ele se virou e saiu. A porta tocou atrás dele. A lanchonete permaneceu em silêncio por exatamente 3 segundos,
E então todos começaram a falar de uma vez. Emma apenas ficou ali, olhando para o cartão com o endereço dele e se perguntando o que diabos ela deveria fazer agora. Este era apenas o começo, embora ela ainda não soubesse. Ela não tinha ideia de que dizer sim para aquele jantar mudaria tudo. Que aceitar a proposta impossível de Alexander Hunt a levaria a um mundo que ela nunca imaginou, cheio de riqueza e poder e segredos que corriam mais fundo do que ela poderia ter sonhado. Tudo o que Emma sabia naquele momento era que suas mãos estavam tremendo e seu coração estava acelerado, e de alguma forma, impossivelmente, ela estava realmente considerando isso. Considerando dizer sim a um homem que acabou de declará-la sua esposa na frente de metade da cidade. E antes de continuarmos, adoraria saber de onde você está assistindo. Deixe sua cidade nos comentários abaixo. E se você está gostando desta história, por favor, curta e inscreva-se para mais. Agora, vamos ver o que acontece em seguida. Emma passou o resto de seu turno em um transe, reabastecendo mecanicamente xícaras de café e anotando pedidos enquanto sua mente girava em círculos. Todos queriam saber sobre Alexander Hunt. Ela realmente ia se casar com ele? Ela sequer o conhecia. Ele era realmente tão rico? Emma desviou todas as perguntas, mas a verdade era que ela estava se perguntando as mesmas coisas. Quando seu turno terminou às 18 horas, ela tomou uma decisão. Ela iria ao jantar, não porque estivesse considerando seriamente sua proposta insana, mas porque queria ver os meninos novamente para ter certeza de que estavam realmente bem. Era só isso. Nada a ver com os intensos olhos escuros de Alexander, ou com a forma como seu coração acelerou quando ele pegou sua mão. Emma dirigiu para casa por ruas ainda cobertas de neve derretida, estacionou seu velho Honda em sua pequena vaga e subiu as escadas para seu apartamento. Ela estava mexendo nas chaves quando uma voz atrás dela a fez pular. Senhorita Clark. Emma se virou. Uma mulher na casa dos 60 estava no corredor, elegante em um casaco de lã, seu cabelo prateado perfeitamente penteado. Ela tinha os olhos de Alexander, as maçãs do rosto dele. A semelhança familiar era inconfundível. Eu sou Catherine Hunt, a mulher disse, oferecendo a mão. A mãe de Alexander. Podemos conversar? O coração de Emma afundou. Ela já vira filmes o suficiente para saber onde aquilo ia dar. O membro rico da família aparecendo para pagar a garota inadequada para afastá-la de seu precioso filho. Ela destrancou a porta lentamente. Suponho que é melhor você entrar. Catherine Hunt entrou no pequeno apartamento de Emma com a mesma graça que provavelmente traria a um palácio. Ela não olhou em desdém, não franziu o nariz para o pequeno espaço ou móveis desgastados. Ela apenas sentou no sofá de segunda mão de Emma e cruzou as mãos no colo. Você salvou meus netos, Catherine disse sem rodeios. Alexander me contou tudo. Como você os encontrou na tempestade, como os trouxe para casa, os alimentou, os manteve seguros. Sua voz vacilou ligeiramente. Eu vim para agradecer, Emma piscou. Isso não era o que ela esperava. Oh, de nada. Eu estava apenas... Não diga que qualquer um teria feito o mesmo, Catherine a interrompeu com um pequeno sorriso. Meu filho disse que você diria isso, ele estava certo. Ela fez uma pausa, estudando Emma com aqueles olhos agudos. Ele também me disse que pediu você em casamento. Aí estava. Emma sentou-se em sua poltrona, de repente exausta. Ele o fez, na frente de metade da cidade. Isso soa como Alexander. O sorriso de Catherine era afetuoso. Quando ele decide algo, ele vai com tudo, sem meias medidas. Ela se inclinou para a frente. Mas imagino que você esteja confusa, talvez assustada. Um estranho pedindo em casamento do nada. Parece insano. É insano, Emma disse categoricamente. Sim, Catherine concordou. Mas deixe-me dizer algo sobre meu filho. Quando a mãe de Jake e Tommy morreu há 3 anos, Alexander ficou devastado. Ela era sua namorada da faculdade, o amor de sua vida. Ele se jogou no trabalho, em ser pai, em tudo o que o impedisse de sentir aquela perda. Ela fez uma pausa.
Ele não olhou para outra mulher desde então, nem uma vez. Até você. A garganta de Emma se apertou. Ele não me conhece. Ele conhece o suficiente. O olhar de Catherine era firme. Ele sabe que você se arriscou para salvar os filhos dele. Ele sabe que você está estudando enfermagem enquanto trabalha em tempo integral. Ele sabe que você é gentil, corajosa e altruísta. Para Alexander, isso é tudo. Emma balançou a cabeça. Casamento é mais do que gratidão. Mais do que dever algo a alguém. Você está certa, por isso estou aqui. Catherine pegou uma bolsa e tirou um envelope. Este é um convite para jantar amanhã à noite. Não de Alexander. De mim. Venha conhecer a família. Ver os meninos, ter uma refeição sem pressão, sem propostas, sem expectativas, apenas jantar. Ela colocou o envelope na mesa de centro de Emma. E então, se você nunca mais quiser nos ver, nós respeitaremos isso. Emma olhou para o envelope. Alexander estará lá? Claro. Catherine se levantou, alisando o casaco. Mas vou me certificar de que ele se comporte. Chega de declarações dramáticas, apenas jantar. Ela se moveu em direção à porta, depois parou. Emma, posso chamá-la de Emma? Ao aceno de Emma, ela continuou. Meus netos não pararam de falar sobre você, sobre como você é legal, como você fez panquecas para eles, como se sentiram seguros em sua casa. Você causou uma impressão. Seja o que for que você decida sobre a proposta ridícula de Alexander, por favor, não deixe que isso a impeça de permanecer na vida desses meninos. Eles precisam de alguém como você. E então ela se foi, deixando Emma sozinha com um convite e mais perguntas do que nunca. Ela pegou o envelope e virando-o nas mãos. O papel era pesado, caro, o tipo de coisa que vinha de um mundo completamente diferente do dela. Ela deveria jogá-lo fora, deveria esquecer Alexander Hunt e sua proposta impossível, e seus lindos e enlutados filhos. Ela deveria voltar à sua vida tranquila de trabalho e escola, e sonhos de um dia fazer a diferença. Mas quando Emma olhou para aquele convite, tudo o que ela via era o rosto sério de Jake, e o sorriso sem dentes de Tommy, e os olhos escuros de Alexander, prometendo que ele sempre pagava suas dívidas. Ela pensou nas palavras de Catherine, em Alexander não ter olhado para outra mulher em 3 anos, em ele indo com tudo quando decidia algo. Mal sabia ela o que essa decisão lhe custaria. Emma ligou para o trabalho no dia seguinte e passou o dia em pânico. O que se vestia para jantar na casa de um CEO? Tudo em seu armário de repente parecia surrado, gasto. Finalmente, ela optou por seu único vestido decente. Um azul marinho simples que havia comprado para o casamento de sua prima 2 anos antes e esperou que fosse o suficiente. Exatamente às 7h, Emma parou no endereço do convite e quase foi embora novamente. A casa dos Hunt não era uma casa, era uma propriedade. Uma enorme mansão de pedra afastada da estrada com jardins que provavelmente custavam mais para manter do que Emma ganhava em 1 ano. Ela sentou em seu carro, segurando o volante, e considerou seriamente fugir. Então a porta da frente se abriu e Tommy saiu correndo. Emma, você veio, você veio! Ele agarrou a mão dela no momento em que ela saiu do carro, puxando-a para casa com toda a força que seu pequeno corpo podia reunir. Eu disse ao papai que você viria. Jake não acreditou em mim, mas eu sabia. Emma se deixou ser arrastada para dentro, e toda a sua ansiedade desapareceu. Porque o interior da mansão Hunt não parecia um museu ou um showroom. Parecia um lar. Havia brinquedos espalhados pelo chão de mármore, desenhos colados no papel de parede caro. Um cachorro, um enorme Golden Retriever, veio saltitante para cheirá-la com entusiasmo. Aquele é o Buddy, Tommy explicou. Ele deveria ficar no quintal, mas nunca fica. Tommy deixou Emma respirar. Alexander apareceu de uma porta e Emma prendeu a respiração. Ele estava de jeans e suéter, casual de uma forma que deveria tê-lo tornado menos intimidante, mas de alguma forma não o fez.
Ele parecia mais jovem, mais acessível, ainda devastador. Obrigado por vir. Sua mãe me convidou, Emma disse, sem saber o que mais dizer. Ela foi muito persuasiva. Ela geralmente é. Alexander se aproximou e Emma sentiu o cheiro dele, algo amadeirado e caro que fazia seu pulso acelerar. Mas estou feliz que você esteja aqui. Venha, o jantar está quase pronto. A sala de jantar era menos formal do que Emma esperava. A longa mesa posta para 6 pessoas. Catherine já estava lá, junto com um homem mais velho que devia ser o pai de Alexander. Mesma estrutura, mesmas feições fortes. E Jake, que deu a Emma um sorriso tímido. Emma, este é meu pai, Richard Hunt, Alexander disse. Pai, esta é Emma Clark. Richard se levantou e apertou a mão dela com um aperto firme, mas não esmagador. A mulher que salvou meus netos. Devemos tudo a você, jovem senhora. Você realmente não... Emma começou, mas Catherine riu. Viu? Eu disse que ela diria isso. Catherine deu um tapinha na cadeira ao lado dela. Sente-se, Emma. E, por favor, deixe-nos agradecê-la adequadamente com uma excelente refeição e absolutamente nenhuma conversa sobre propostas de casamento, a menos que você as traga primeiro. O jantar foi maravilhoso. A comida era incrível. Algum tipo de prato chique de frango que derretia na boca de Emma. Mas mais do que isso, a companhia era calorosa. Richard contou piadas de pai terríveis que faziam Tommy rir. Catherine perguntou sobre os estudos de enfermagem de Emma com genuíno interesse. Jake mostrou seus desenhos, cenas elaboradas de super-heróis que mostravam talento real. E Alexander observou tudo com uma expressão que Emma não conseguia decifrar. Ela o pegou olhando para ela várias vezes, seus olhos escuros intensos e focados. Cada vez seu coração fazia algo complicado em seu peito. Isso era perigoso. Ela pensou que toda aquela família era perigosa. Eles a estavam fazendo querer coisas que ela não podia ter, mostrando-lhe uma vida que não pertencia a alguém como ela. Depois do jantar, Tommy agarrou a mão dela novamente. Emma pode ver nosso quarto. Por favor, papai. Por favor. Alexander olhou para Emma, uma sobrancelha erguida em questão. Só se ela quiser. Eu adoraria. Emma se pegou dizendo, e ela falava sério. Tommy e Jake a levaram para cima. Buddy, o cachorro, saltitava lá atrás deles. E Emma teve sua primeira visão do mundo deles. O quarto deles era enorme, cheio de brinquedos e livros e beliches em forma de castelo. Mas o que mais a impressionou foi o quão vivido parecia, o quão amado. Papai lê para nós todas as noites, disse Jake, mostrando-lhe o marcador em seu livro atual. Uma aventura de fantasia sobre cavaleiros. Mesmo quando ele está muito cansado do trabalho. E nós comemos panquecas todos os sábados, Tommy acrescentou. Mas as suas eram melhores. Emma riu. Tenho certeza de que as panquecas do seu pai são ótimas. Não são, disse Alexander da porta, fazendo-a pular. São terríveis. Eu sempre as queimo. Ele entrou no quarto e, de repente, o espaço pareceu menor. Meninos, hora de dormir. Deem boa noite a Emma. Eles a abraçaram, ambos se segurando firmemente. Você vai voltar? Tommy perguntou com os olhos grandes. Por favor? A garganta de Emma apertou. Vou tentar. Isso é bom o suficiente para mim. Jake sorriu, e Emma teve que desviar o olhar antes que começasse a chorar. Alexander a acompanhou escada abaixo enquanto sua mãe levava os meninos para a rotina de dormir. A casa estava silenciosa agora, apenas os dois no enorme hall de entrada. Emma de repente se sentiu estranha, incerta sobre o que dizer. Obrigado por vir, Alexander disse baixinho. Significou muito para eles, para todos nós. Eles são ótimas crianças, Emma conseguiu dizer. Você está fazendo um bom trabalho com eles. Estou tentando. Ele passou a mão pelo cabelo escuro, um gesto que o fez parecer vulnerável. Não é fácil ser pai e mãe.
Eu sei que os decepciono às vezes. Trabalho demais. Sou muito rígido. Nem sempre sei do que eles precisam. Ele olhou para ela e Emma viu dor genuína em seus olhos. Mas quando vi como eles estavam com você, o quão confortáveis e felizes, percebi o que eles estavam perdendo. Alguém suave, alguém gentil, alguém que os faça sentir seguros da mesma forma que a mãe deles fazia. O coração de Emma batia forte. Alexander. Eu sei o que eu disse ontem foi loucura. Ele a interrompeu. Eu sei que propor casamento a uma mulher que mal conheço é insano. Mas, Emma, preciso que você entenda algo. Ele se ajeitou em seu assento para encará-la completamente. Quando vi Jake e Tommy seguros em seu apartamento naquela manhã, quando percebi que você os acolhera sem questionar, algo mudou. Olhei para você ali, de pijama, fazendo panquecas para meus filhos. E pensei, é isso que estava faltando. Não só para eles, para mim também. Você não me conhece, Emma sussurrou. Então me conte. Alexander estendeu a mão e pegou a dela, seu polegar roçando os nós dos dedos dela. Conte-me tudo. Eu quero saber de tudo. Então Emma o fez. Ela contou a ele sobre crescer em lares adotivos, pulando de casa em casa até completar 18 anos, sobre trabalhar em 3 empregos para pagar a faculdade comunitária, sobre seu sonho de se tornar enfermeira, de ajudar as pessoas da mesma forma que desejara que alguém a tivesse ajudado. Ela contou a ele sobre se sentir solitária, sobre se sentir invisível, sobre se perguntar se algum dia teria uma família própria. E Alexander ouviu, realmente ouviu. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse, você é a pessoa mais forte que já conheci. Emma riu, mas saiu trêmula. Eu não sou forte, estou apenas sobrevivendo. Isso é o que é a força. Alexander apertou a mão dela. Emma, eu cresci com tudo. Dinheiro, família, oportunidades. Nunca tive que lutar por nada. E quando Sarah morreu, sua voz falhou. Quando a perdi, pensei que nunca mais sentiria nada. Eu me joguei no trabalho, em cuidar dos meninos, em apenas passar por cada dia. Eu também estava sobrevivendo, mal. O que mudou? Emma perguntou suavemente. Você, ele disse simplesmente como se fosse óbvio. Você me lembrou como é sentir esperança, querer algo além de apenas chegar ao dia seguinte. Ele levou a mão dela aos lábios, pressionando um beijo na palma da mão dela, que a fez prender a respiração. Case-se comigo, Emma. Não porque você me deve algo, ou porque eu sou rico, ou porque você sente pena dos meus filhos. Case-se comigo porque você também sente isso. Essa conexão, essa possibilidade. O coração de Emma estava lá acelerado. Ela olhou para o rosto de Alexander, na luz fraca, viu a vulnerabilidade ali, a emoção genuína. Aquilo não era um negócio calculado. Era real. Eu sinto, ela se admitiu. Mas estou assustada. Eu também. A honestidade de Alexander era desarmante. Aterrorizado, na verdade. Mas acho que as melhores coisas da vida são assustadoras. São aquelas pelas quais vale a pena lutar. Emma pensou em Jake e Tommy, em como ela se sentira segura no jantar da família Hunt, naquele homem que a levara ao seu lugar secreto e abrira seu coração. Ela pensou em passar a vida inteira sozinha, sempre de fora, olhando. E ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ok, ela sussurrou. Me pergunte de novo. Os olhos de Alexander se arregalaram. Emma, me pergunte, ela disse com mais firmeza desta vez. Alexander pegou as 2 mãos dela nas suas, seu olhar intenso e focado. Emma Clark, você se casaria comigo? Você seria minha esposa, uma mãe para meus filhos, uma parceira nesta vida louca e linda? Você arriscaria com a gente? Sim. A palavra saiu forte, certeza. Sim, eu me casarei com você. O rosto de Alexander se transformou. Ele a puxou sobre o console central e a beijou, suas mãos envolvendo o rosto dela como se ela fosse algo precioso. O beijo foi suave no início, hesitante, depois mais profundo à medida que Emma se derretia nele. Ela já havia sido beijada antes,
mas nunca assim. Nunca com tanta promessa, tanta esperança. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Alexander encostou a testa na dela. Eu vou fazer você tão feliz. Ele prometeu. Eu juro. Emma acreditou nele. Naquele momento, com as estrelas sobre eles e o homem que havia mudado sua vida a segurando perto, ela acreditou que tudo era possível. Mas este momento mudaria tudo de maneiras que ela ainda não conseguia imaginar. Os dias seguintes passaram num borrão. Alexander insistiu em oficializar o noivado imediatamente. Ele levou Emma a uma joalheria em Denver, onde ela experimentou anéis que custavam mais do que o carro dela. Ela escolheu o mais simples, um solitário clássico de diamante que refletia a luz lindamente. E Alexander o deslizou em seu dedo com um beijo que fez a vendedora suspirar. A notícia se espalhou pela cidade como um incêndio. A chefe de Emma a abraçou e chorou. Suas colegas de trabalho queriam saber tudo. E Emma, que havia passado tanto tempo de sua vida invisível, de repente se viu no centro das atenções. Deveria ter sido avassalador, mas com a presença constante de Alexander ao lado dela, parecia administrável. Os meninos estavam extasiados. Tommy literalmente pulou quando Alexander lhes disse que Emma havia dito sim. Jake a abraçou forte e sussurrou. Estou feliz que você vai ser nossa mãe. Emma teve que se desculpar para chorar no banheiro por 10 minutos. Mas nem todos estavam felizes. 3 dias após o noivado, Emma recebeu uma ligação de um número desconhecido. Uma voz feminina fria e ríspida. Senhorita Clark, aqui é Victoria Hunt, a cunhada de Alexander. Precisamos conversar. O estômago de Emma revirou. Sobre o quê? Sobre você se casar com meu cunhado pelo dinheiro dele. Encontrei-me no Riverside Café em 1 hora. Venha sozinha. Victoria desligou antes que Emma pudesse responder. Emma olhou para o telefone, seu bom humor evaporando. Ela deveria contar a Alexander, deveria deixá-lo lidar com a família dele. Mas parte dela queria enfrentar aquela mulher sozinha para provar que podia se defender. Então ela dirigiu até o café, seu coração batendo forte, e encontrou Victoria Hunt, esperando em uma cabine de canto, a irmã de Sarah. Emma viu a semelhança imediatamente. O mesmo cabelo loiro, as mesmas feições delicadas. Mas onde Sarah havia sido calorosa nas fotos que Emma vira pela casa, Victoria era gelada. Sente-se, Victoria ordenou. E Emma obedeceu. Serei direta. Você está usando Alexander. Você viu um homem vulnerável com dinheiro e filhos que precisavam de uma mãe, e você se meteu. As mãos de Emma se cerraram debaixo da mesa. Isso não é verdade. Não é? O sorriso de Victoria era cruel. Você é uma garçonete sem família, sem perspectivas, lutando para pagar a escola de enfermagem, e de repente um milionário propõe casamento, e todos os seus problemas são resolvidos. Muito conveniente. Eu o amo, Emma disse, e percebeu ao dizer que era verdade. Em algum lugar entre a tempestade de neve e o topo da colina, e o anel de noivado, ela havia se apaixonado por Alexander Hunt. Victoria riu. Você o conhece há menos de uma semana. Às vezes é tudo o que é preciso. Emma encontrou os olhos de Victoria com firmeza. Sinto muito por você ter perdido sua irmã. Não consigo imaginar o quão doloroso deve ser. Mas não estou tentando substituir Sarah. Estou apenas tentando construir uma vida com Alexander e aqueles meninos. Uma vida que nos faça felizes. Sarah era perfeita para ele. Victoria disse, sua voz agora tremendo. Eles deveriam estar juntos. Você é apenas... Você não é boa o suficiente. Você nunca será o que ele precisa. Emma sentiu as palavras como um tapa, mas recusou-se a recuar. Talvez você esteja certa. Talvez eu não seja boa o suficiente, mas Alexander acha que sou, e é isso que importa. Ela se levantou, orgulhosa de quão firme sua voz era. Sinto muito por sua dor, mas não vou a lugar nenhum. Ela saiu de cabeça erguida, mas quando chegou ao carro, estava tremendo. As palavras de Victoria
haviam atingido o alvo. E se ela estivesse certa? E se Emma não fosse boa o suficiente para aquele mundo? Para aquela família? E se ela estivesse cometendo um erro enorme? Seu telefone tocou. Alexander. Emma quase não atendeu, mas não podia ignorá-lo. Alô? Onde você está? Ele parecia preocupado. Catherine disse que Victoria ligou para você. Claro, a mãe dele sabia. Emma deveria ter percebido que a família se uniria. Estou bem. Acabei de me encontrar com ela. Droga, Emma, você deveria ter me contado. Victoria não tinha o direito. Ele se interrompeu. Onde você está? Estou indo te buscar. Você... Estou... Estou no estacionamento do Riverside Café. Fique aí. Chego em 5 minutos. Ele desligou. Emma sentou em seu carro, observando as pessoas passarem, vivendo suas vidas normais. Ela se sentia em um sonho lindo e aterrorizante que poderia se transformar em pesadelo a qualquer momento. Fiel à sua palavra, Alexander parou exatamente 5 minutos depois. Ele saiu do carro e veio direto para o dela, abrindo a porta e se agachando ao lado dela. Você está bem? O que Victoria disse? Emma olhou para aquele homem que havia revirado toda a sua vida e sentiu algo se abrir em seu peito. Ela disse que eu não sou boa o suficiente para você, que eu estou te usando, que eu nunca serei o que Sarah foi. O rosto de Alexander endureceu. Victoria está de luto. Ela tem estado com raiva desde que Sarah morreu. Tacou, atacando a todos, mas isso não lhe dá o direito de atacá-la. Ele pegou as mãos de Emma. Escute-me, você é mais do que boa o suficiente. Você é tudo. E você não é Sarah. Você é Emma. É quem eu quero. É quem eu escolhi. Mas e se ela estiver certa? A voz de Emma falhou. E se eu não conseguir fazer isso? E se eu decepcionar você e aqueles meninos? Você não vai. Alexander a puxou para fora do carro e para seus braços, segurando-a com força. Você não vai nos decepcionar porque se importa demais. Porque você é corajosa, forte e gentil. Porque você é você. Ele se afastou para olhar o rosto dela. Mas, Emma, se você está com dúvidas, se isso é demais, me diga agora. Não ficarei com raiva. Eu entenderei. Emma olhou para ele, para aquele homem que a pedira em casamento, após conhecê-la por menos de uma semana, que a levara ao seu lugar secreto, que lhe oferecia tudo o que ela sempre quisera. E ela soube, apesar das palavras de Victoria, apesar de seus medos, que estava fazendo a escolha certa. Não estou com dúvidas, ela disse firmemente. Estou apenas com medo, mas quero isso. Eu te quero. Quero aqueles meninos. Quero esta vida que estamos construindo. Ela ficou na ponta dos pés e o beijou. Estou totalmente dentro, Alexander. Completamente. Os braços de Alexander se apertaram em volta dela. Então enfrentaremos tudo o mais juntos, começando com Victoria. Ele fez uma careta. Preciso ter uma conversa com ela. Uma séria. Não, Emma disse. Ela está de luto. Deixei-a superar isso. Você é muito perdoadora. Talvez, Emma sorriu, mas é quem eu sou. Pegue ou largue. Eu pego, Alexander disse e a beijou novamente. Cada pedacinho de você, para sempre. Eles ficaram ali no estacionamento, abraçados, e Emma sentiu seu medo começar a diminuir. Aquilo era real. Aquilo estava acontecendo. E o que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Ela não tinha ideia do quanto precisaria dessa promessa nos dias que viriam. Alexander queria um noivado curto. Por que esperar? Ele argumentou quando Emma sugeriu que levassem mais tempo. Sabemos o que queremos. Vamos fazer isso. Assim, 2 semanas após o noivado, Emma se viu sendo arrastada para o planejamento do casamento. Catherine assumiu o comando com a eficiência de uma general, reservando um local, contratando um buffet, providenciando as flores. A cabeça de Emma girava com decisões sobre cores, bolos e arranjos de assentos.
Era avassalador, emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Mas a melhor parte eram os meninos. Jake e Tommy estavam envolvidos em tudo, desde a escolha de seus ternos até a degustação de amostras de bolo. Tommy votou em chocolate para tudo, enquanto Jake, gravemente, insistiu que eles precisavam de pelo menos uma opção de baunilha. Vê-los discutir de forma bem-humorada sobre os sabores da cobertura fazia o coração de Emma transbordar de amor. Ela estava se mudando para a mansão Hunt gradualmente, trazendo caixas de seus poucos pertences e encontrando espaços para eles na enorme casa de Alexander. Parecia surreal ver seus livros de segunda mão em suas prateleiras caras, suas roupas baratas penduradas ao lado de seus ternos de grife. Mas Alexander nunca a fez sentir-se menor. Ele abria espaço para suas coisas, pedia sua opinião sobre tudo, tratava-a como uma parceira igual. Emma havia dado aviso na lanchonete, embora sua chefe tivesse sido compreensiva. Vá viver seu conto de fadas, ela dissera com lágrimas nos olhos. Você merece, querida. Emma também chorou, sentindo-se culpada por partir, mas animada para o que viria a seguir. Ela ainda estava fazendo suas aulas de enfermagem, determinada a terminar seu curso. Alexander apoiava isso completamente, até mesmo a ajudando a estudar às vezes. 3 dias antes do casamento, Emma estava sozinha em casa quando a campainha tocou. Ela abriu e encontrou Victoria Hunt parada na varanda, parecendo menor, de alguma forma, mais vulnerável. Podemos conversar? Victoria perguntou baixinho. Emma deveria ter dito não. Deveria ter se protegido de mais palavras cruéis, mas ela viu a dor genuína nos olhos de Victoria e se afastou. Entre, elas se sentaram na sala de estar, um silêncio constrangedor se estendendo entre elas. Finalmente, Victoria falou. Devole um pedido de desculpas. O que eu disse no café foi cruel e injusto. Você não merecia aquilo. Emma estava chocada demais para responder imediatamente. Victoria continuou, sua voz embargada pela emoção. Sarah era minha irmãzinha. Quando ela morreu, senti como se eu também morresse. E ver Alexander seguir em frente, vê-lo feliz com outra pessoa, parecia uma traição, como se ele a estivesse esquecendo. Ele nunca a esquecerá, Emma disse gentilmente. E eu nunca pediria que ele o fizesse. Sarah sempre fará parte dessa família. Victoria levantou o olhar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei disso agora. Catherine me ajudou a ver. E ver você com os meninos. Sua voz falhou. Você é boa para eles. Boa para todos eles. Eu estava apenas com muita raiva para admitir. Emma se moveu para sentar ao lado de Victoria no sofá. Não consigo imaginar perder uma irmã. Eu nunca tive uma. Mas eu entendo o luto. Eu sei como ele pode nos atormentar por dentro, nos fazer atacar. Ela pegou a mão de Victoria. Não estou tentando tomar o lugar de Sarah. Estou apenas tentando encontrar meu próprio lugar nesta família e gostaria que você fizesse parte disso, se estiver disposta. Victoria apertou a mão dela, chorando ainda mais. Não mereço seu perdão. Talvez não, Emma disse com um pequeno sorriso. Mas estou dando mesmo assim. É isso que a família faz. Elas conversaram por mais de 1 hora. Victoria compartilhando histórias sobre Sarah. Emma ouvindo e aprendendo sobre a mulher que a antecedera. Às vezes doía ouvir como Sarah havia sido perfeita, o quanto todos a amavam. Mas também ajudou Emma a entender o legado em que estava entrando. Aqueles meninos haviam perdido a mãe. Aquela família havia perdido alguém insubstituível. E Emma não estava ali para substituí-la. Ela estava ali para ajudá-los a curar. Quando Victoria partiu, ela abraçou Emma com força. Obrigada, ela sussurrou, por ser grande o suficiente para me perdoar e por amar meus sobrinhos. É fácil amá-los, Emma disse honestamente. Eles são crianças incríveis. Naquela noite, Emma contou a Alexander sobre a visita de Victoria. Ele a puxou para perto, seus braços fortes em volta dela. Você não precisava perdoá-la. Eu sei, mas guardar rancor é exaustivo e a vida é muito curta.
Emma olhou para ele. Além disso, ela é família, e família é tudo. Alexander a beijou suavemente. Como tive tanta sorte. Eu me pergunto a mesma coisa todos os dias, Emma admitiu. Às vezes eu acordo e penso que tudo isso é um sonho, que vou piscar e estarei de volta ao meu pequeno apartamento, lutando para pagar o aluguel e me perguntando se algum dia terei uma família. Isso é real, Alexander prometeu, sua voz feroz. Você é real, nós somos reais, e em 3 dias você vai ser minha esposa. Nada vai mudar isso. Emma acreditou nele. Ela tinha que acreditar, porque a alternativa que aquilo era bom demais para ser verdade, que algo daria errado era muito aterrorizante para contemplar. Mas este momento mudaria tudo, e não da maneira que ela esperava. O dia do casamento amanheceu claro e frio, um dia perfeito de inverno no Colorado. Emma acordou em um dos quartos de hóspedes. Catherine havia insistido na tradição, mantendo a noiva e o noivo separados na noite anterior, e ficou ali por um momento, tentando processar que aquilo estava realmente acontecendo. Catherine bateu e entrou com café e café da manhã. Como você está se sentindo? Aterrorizada, Emma admitiu, emocionada, como se pudesse vomitar. Catherine riu. É assim que você deve se sentir. Ela sentou na beirada da cama. Emma, quero que você saiba de algo. Quando Alexander me disse pela primeira vez que ia te pedir em casamento, achei que ele estava louco. Achei que ele estava agindo por luto, gratidão ou desespero. Ela pegou a mão de Emma. Mas eu estava errada. Você é perfeita para ele. Você trouxe vida de volta a esta casa. Risadas, esperança. Você deu ao meu filho um motivo para sorrir novamente. E aqueles meninos, eles te adoram. Então, obrigada por dizer sim ao nosso caos. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Não me faça chorar. Eu nem fiz minha maquiagem ainda. Guarde as lágrimas para a cerimônia, Catherine disse com um sorriso. Confie em mim. Você vai precisar delas. As próximas horas foram um borrão. Cabelo, maquiagem, vestindo o vestido. Um vestido simples, mas elegante, que Catherine a ajudara a escolher. Emma mal se reconheceu no espelho. Ela parecia uma noiva, como a esposa de alguém, como se pertencesse àquele mundo. Victoria chegou com flores, seu sorriso agora genuíno. Você está linda. Obrigada. Emma a abraçou. E obrigada por estar aqui. Eu não perderia por nada, Victoria disse. Sarah teria querido que Alexander fosse feliz. Finalmente entendo isso. A cerimônia foi pequena, apenas a família e amigos próximos. Emma não tinha ninguém para convidar do seu lado. Sem pais, sem irmãos, sem amigos próximos. Deveria tê-la deixado triste, mas enquanto ela estava na porta do salão de festas da mansão Hunt, olhando para as pessoas reunidas para celebrar, ela percebeu que estava ganhando uma família. Uma de verdade. A música começou. Catherine beijou sua bochecha e foi para seu lugar. E Emma deu seu primeiro passo pelo corredor, seu coração batendo forte, seus olhos encontrando Alexander imediatamente. Ele estava na frente em um terno perfeitamente cortado. Jake e Tommy de cada lado dele em versões menores e combinando. Os três a observavam com expressões de amor tão puro que seu peito doeu. Aquela era sua família, aqueles três. E ela estava prestes a oficializar. Emma caminhou pelo corredor com a cabeça erguida. Ninguém para entregá-la, porque ela estava se entregando, escolhendo isso, escolhendo-os. Quando ela alcançou Alexander, ele pegou suas mãos e ela viu lágrimas em suas bochechas. Você está tão linda, ele sussurrou. Você não está tão mal também. Emma sussurrou de volta, fazendo-o sorrir. O celebrante começou a falar, mas Emma mal o ouviu. Ela estava muito focada no rosto de Alexander, na maneira como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando chegou a hora dos votos, Alexander foi primeiro. Emma Clark, ele disse, sua voz firme apesar da emoção em seus olhos. 2 semanas atrás,
Meus filhos estavam perdidos em uma tempestade de neve. Você os encontrou. Você os salvou. E ao fazer isso, você me salvou também. Pensei que nunca mais sentiria nada depois de perder Sarah. Pensei que passaria o resto da minha vida seguindo os movimentos, apenas sobrevivendo. Mas você me mostrou o que significa realmente viver, ter esperança, amar novamente. Sua voz falhou. Eu te amo. Eu amo sua gentileza, sua força, sua incrível capacidade de perdoar. Eu amo como você faz meus filhos rirem, como você faz esta casa parecer um lar novamente. Prometo cuidar de você, apoiar seus sonhos, ser a parceira que você merece. Prometo te amar com tudo o que sou enquanto viver. Emma chorava abertamente agora, sem se importar com a maquiagem. Alexander Hunt, ela conseguiu dizer entre lágrimas. Fui sozinha minha vida inteira. Nunca soube o que era pertencer a algum lugar, ser parte de algo maior do que eu. E então você entrou na minha lanchonete e me declarou sua esposa na frente de todos. E meu mundo inteiro mudou. Ela riu entre as lágrimas. Você é louco? Você sabe disso. Quem propõe casamento a alguém que mal conhece? Mas sou tão grata por você ter feito isso porque você me deu tudo o que eu sempre quis. Uma família, um lar, um propósito. Eu te amo. Eu amo seus meninos. Eu amo esta vida louca e linda que estamos construindo juntos. E prometo passar todos os dias tentando ser digna da confiança que você depositou em mim. Você já é digna, Alexander disse ferozmente. Mais do que digna. O celebrante os declarou marido e mulher. E Alexander a beijou como se fossem as únicas duas pessoas no mundo. A pequena multidão aplaudiu. Jake e Tommy correram para abraçar os dois, criando um abraço familiar que fez todos chorarem. Emma Clark era agora Emma Hunt. E apesar de todas as dúvidas, de todo o medo, de todo momento de incerteza, ela sabia que havia feito a escolha certa. Era ali que ela pertencia. Aquela era sua família, aquele era seu lar. A recepção foi alegre, cheia de risadas, dança e celebração. Emma dançou com Alexander, depois com cada um dos meninos, depois com Richard e até com Victoria. Ela se sentia leve, livre, mais feliz do que jamais fora em sua vida. Mas, à medida que a noite avançava, Emma percebeu que Alexander recebia uma série de telefonemas. Ele se afastava para atendê-los, sua expressão tornando-se cada vez mais séria. Quando ele voltou para o lado dela, sua mandíbula estava tensa. O que há de errado? Emma perguntou imediatamente. Nada, Alexander disse. Mas ela podia perceber que ele estava mentindo. Apenas coisas do trabalho. Nada para se preocupar no dia do nosso casamento. Emma quis insistir, mas os convidados se aproximavam com congratulações. E o momento passou, mas ela o registrou. Aquele lampejo de preocupação, aquele indício de problema. Tudo parecia perfeito agora. Ela só esperava que continuasse assim. Ela não tinha ideia de que a felicidade deles estava prestes a ser testada de maneiras que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O problema começou 3 dias após o casamento. Emma acordou e encontrou o lado da cama de Alexander vazio e frio. Ela o encontrou em seu escritório às 4 da manhã, cercado por papéis, seu rosto exausto de estresse. Alex! Ela usou o apelido que começara a chamá-lo, aquele que o fazia sorrir. Mas ele não sorriu agora. O que está acontecendo? Está tudo bem, ele disse automaticamente. Então, vendo a expressão dela, ele suspirou. É o trabalho. Um negócio em que estou trabalhando há meses. Está desmoronando. Os investidores estão se retirando. Se eu não conseguir consertar isso, a empresa pode perder milhões. Emma se moveu para trás da cadeira dele, colocando as mãos em seus ombros. Você consegue consertar? Eu não sei. Alexander soou derrotado de uma maneira que ela nunca ouvira antes. Estou tentando. Mas talvez eu tenha que ir a Nova York por alguns dias, encontrar pessoas cara a cara, tentar salvar o que posso. Então vá, Emma disse simplesmente. Faça o que precisar fazer.
Nós ficaremos bem aqui. Alexander se virou para olhá-la. Acabamos de nos casar. Eu não quero te deixar. Eu não vou a lugar nenhum, Emma prometeu. E nem aqueles meninos. Estaremos aqui quando você voltar. Vá salvar sua empresa. Então Alexander foi para Nova York e Emma ficou sozinha com Jake e Tommy pela primeira vez como sua madrasta. Deveria ter sido aterrorizante, mas em vez disso pareceu natural. Ela os preparava para a escola, fazia seus almoços, ajudava com a lição de casa. Eles jantavam juntos todas as noites, os três, e Emma lhes lia histórias antes de dormir, exatamente como Alexander fazia. Sinto falta do papai, Tommy disse uma noite, aninhado ao lado de Emma. Eu também, Emma admitiu. Mas ele estará em casa em breve. Ele está trabalhando duro para que possamos ter coisas boas. Não precisamos de coisas boas, disse Jake. Sério, só precisamos dele e de você. O coração de Emma derreteu. Vocês têm nós dois, sempre. Mas Alexander não voltou para casa em poucos dias. Isso se estendeu para uma semana, depois 2. Ele ligava todas as noites, exausto e frustrado, contando a Emma sobre reuniões que não davam em nada e investidores que não cediam. Ela podia ouvir a tensão em sua voz, o medo de que ele estivesse falhando. Você não está falhando, Emma lhe disse firmemente. Você está lutando. Há uma diferença. Sinto sua falta, Alexander disse, sua voz rouca. Sinto falta dos meninos. Este é o período mais longo que estive longe deles desde que Sarah morreu. E se eles me esquecerem? Eles nunca poderiam esquecer você, Emma prometeu. Tommy fala de você constantemente. Jake deixa seus desenhos em sua mesa. Eles sabem que você está voltando. Mas à medida que a segunda semana se transformou na terceira, Emma começou a se preocupar. Alexander parecia cada vez mais estressado, dormindo menos, comendo quase nada, e os meninos estavam ficando ansiosos. Tommy começou a ter pesadelos. Jake ficou retraído, passando horas sozinho em seu quarto. Emma tentou de tudo para mantê-los ocupados e felizes. Ela os levou ao parque, ao cinema, ao Museu de Ciências. Ela fez refeições elaboradas e os ajudou a construir um forte na sala de estar. Mas nada apagava completamente a tristeza deles. Eles sentiam falta do pai. E Emma sentia falta do marido. Ela sentia falta da risada dele, do toque dele, da maneira como ele a olhava como se ela fosse o centro do mundo dele. Ela sentia falta de adormecer em seus braços e acordar com seus beijos. 3 semanas nunca pareceram tão longas. Então, no dia 22, tudo piorou. Emma estava fazendo o café da manhã quando o telefone tocou. A assistente de Alexander. Senhora Hunt, estou ligando porque o Dr. Hunt desmaiou em uma reunião esta manhã. Ele está no hospital. O mundo de Emma se inclinou. O quê? Ele está bem? Os médicos dizem que é exaustão e estresse. Ele está estável, mas querem mantê-lo durante a noite para observação. Ele me pediu para ligar para você, para dizer para não se preocupar. Não se preocupar, Emma quase riu. Qual hospital? Ela anotou as informações, a mão tremendo. No momento em que ela desligou, Catherine ligou. Acabei de saber. Estou indo ficar com os meninos. Você precisa ir até ele. Os meninos ficarão bem comigo por alguns dias. Emma, vá. Alexander precisa de você. Então Emma foi. Ela reservou o primeiro voo para Nova York, seu coração batendo forte durante todo o caminho. Ela nunca havia estado em Nova York antes, mal havia entrado em um avião. Mas nada disso importava. Alexander precisava dela. Nada mais era importante. Ela o encontrou em um quarto particular no Hospital Mount Sinai, parecendo pequeno e vulnerável na cama do hospital. Ele estava lá acordado, falando ao telefone, mas quando viu Emma na porta, ele parou no meio da frase. Eu te ligo de volta, ele disse roucamente e encerrou a chamada. Emma atravessou o quarto e pegou a mão dele. Você me assustou. Me desculpe, Alexander a puxou para sentar na beirada da cama. Eu não queria, eu apenas me esforcei demais. Tentei fazer muito.
Você deveria ter me contado o quão ruim estava, Emma disse, sua voz tremendo de emoção. Eu teria vindo antes. Você não precisava fazer isso sozinho. Você tinha os meninos para cuidar. E você tem a mim para cuidar de você. A frustração de Emma borbulhou. Alex, somos casados. Deveríamos ser parceiros. Isso significa que quando as coisas ficam difíceis, nós as enfrentamos juntos. Não você carregando tudo enquanto eu fico em casa. Alexander olhou para ela. Sério? Ele olhou para ela e algo em seu rosto se quebrou. Estou acostumado a lidar com tudo sozinho. Depois que Sarah morreu, era só eu. Eu não podia desmoronar porque os meninos precisavam de mim. Eu não podia mostrar fraqueza porque estava administrando uma empresa. Eu apenas esqueci que não preciso mais fazer isso. Que você está aqui agora. Emma subiu totalmente na cama, aninhando-se ao lado dele, apesar das linhas de soro e monitores. Estou aqui, sempre estarei aqui. Então, de agora em diante, você me diz quando as coisas estão difíceis, você me deixa ajudar a carregar o peso. Ok? Ok, Alexander sussurrou, puxando-a para perto. Sinto muito por ter ido embora, por ter te afastado, por ter esquecido que não preciso ser forte o tempo todo. Eles ficaram ali juntos, a cabeça de Emma no peito de Alexander, seu batimento cardíaco constante sob a orelha dela. Depois de um tempo, ele disse baixinho, o negócio não deu certo. Vamos ter um grande impacto financeiro. Não o suficiente para nos levar à falência, mas o suficiente para que as coisas fiquem apertadas por um tempo. Vamos dar um jeito, Emma disse simplesmente. Dinheiro não é tudo. Você diz isso agora, eu digo isso sempre. Emma se ajeitou para olhá-lo. Alex, eu cresci sem nada, literalmente nada. Eu sei como esticar $1, como se virar com menos. Se precisarmos cortar gastos, nós o faremos. O que importa é que estamos juntos. Todos nós, saudáveis e seguros. Alexander olhou para ela como se ela fosse um milagre. Como você é real? Eu me pergunto isso sobre você o tempo todo, Emma disse com um pequeno sorriso. Agora descanse, ordens médicas, e amanhã voltaremos para casa juntos. Os médicos liberaram Alexander no dia seguinte, com ordens estritas para descansar e reduzir o estresse. Emma assumiu o comando com a eficiência da enfermeira que estava se formando, certificando-se de que ele comesse adequadamente, tomasse seus medicamentos e realmente descansasse em vez de trabalhar. Eles voaram para casa juntos e quando atravessaram a porta da mansão, os meninos vieram correndo. Pai! Tommy se jogou em Alexander, que o pegou, apesar de ainda estar fraco. Jake estava logo atrás, envolvendo os braços em ambos. Emma ficou observando sua família se reunir, seu coração cheio. Mas naquela noite, depois que os meninos dormiram, Alexander sentou Emma em seu quarto. Seu rosto estava sério, quase sombrio. Emma, preciso te contar uma coisa. Algo que eu deveria ter te contado antes, mas tive medo. O estômago de Emma afundou. O quê? Quando eu disse que o fracasso do negócio nos prejudicaria financeiramente, eu subestimei. Alexander pegou as mãos dela. A verdade é que teremos que fazer mudanças significativas. Vender alguns bens, cortar funcionários, possivelmente até vender esta casa e nos mudar para um lugar menor. Emma absorveu isso. Ok. Alexander parecia lá atordoado. Emma, você não entende. Esta casa, o estilo de vida, o dinheiro, tudo pode desaparecer. Você se casou com um milionário. Você pode acabar com alguém que é mal de classe média. Eu não me casei com seu dinheiro, Emma disse firmemente. Eu me casei com você. Você, Alex, o homem que me pediu em casamento em uma lanchonete. O pai que lê para seus filhos todas as noites. O marido que me levou ao seu lugar secreto e abriu seu coração. É isso que eu amo, não sua conta bancária. Os olhos de Alexander se encheram de lágrimas. Eu estava com tanto medo de te contar. Eu pensei que você poderia ir embora. Nunca. Emma envolveu o rosto dele com as mãos.
Me escute. Eu fui pobre a vida inteira. Se precisarmos ser pobres juntos, eu aguento. O que eu não aguento é você me excluir, tentando me proteger da realidade. Somos parceiros, lembra? O que vier, enfrentaremos juntos. Alexander a beijou desesperadamente, derramando todo o seu medo, alívio e amor naquele beijo. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, ele encostou a testa na dela. Eu não te mereço. Sim, você merece, Emma disse. Você merece alguém que te ame por quem você é, não pelo que você pode dar a eles. Você merece alguém que estará ao seu lado nos momentos difíceis, não apenas nos bons. Você merece um parceiro. E é isso que eu sou. Nas semanas seguintes, Emma provou isso. Quando Alexander teve que demitir a equipe doméstica, Emma assumiu a cozinha e a limpeza sem reclamar. Quando ele começou a falar em vender a mansão, Emma começou a procurar casas menores com entusiasmo genuíno. Quando ele se preocupou em pagar sua escola de enfermagem, Emma se candidatou a bolsas e empréstimos. Você não precisa fazer isso, Alexander disse uma noite, observando-a preencher formulários de ajuda financeira na mesa da cozinha. Sim, eu preciso, Emma disse simplesmente. Isso é o que significa ser uma família. Todos nós contribuímos. Todos nós nos apoiamos. Você nos carregou por tanto tempo, Alex. Deixe-me ajudar a carregá-lo por um tempo. Os meninos também se adaptaram. Quando Alexander o sentou para explicar que as coisas mudariam, que eles poderiam ter que se mudar e abrir mão de alguns luxos, Jake apenas encolheu os ombros. Enquanto estivermos juntos, não importa onde moramos. Sim, Tommy concordou. E a Emma faz comida muito boa de qualquer forma, melhor do que o chefe. Emma riu entre as lágrimas. Aquela família, aquelas pessoas incríveis que a haviam escolhido, que a haviam tornado uma delas. Ela nunca os amara mais do que naquele momento, enfrentando a incerteza juntos. O que aconteceu em seguida determinaria o futuro deles. 2 meses depois, Emma estava na cozinha de sua nova casa, uma modesta casa de 4 quartos em um bom bairro, nada como a mansão, mas perfeita para eles, quando seu telefone tocou. Número de Alexander. Oi? Ela atendeu, mexendo o molho de macarrão no fogão. O jantar estará pronto em 20 minutos. Você está vindo para casa? Emma. A voz de Alexander era estranha, tensa, com uma emoção que ela não conseguia identificar. Você pode se sentar? O coração dela afundou. O que há de errado? Você está bem? Estou bem, melhor do que bem. Só, por favor, sente-se. Emma sentou-se à pequena mesa da cozinha, as mãos tremendo ligeiramente. Ok, estou sentada. O que está acontecendo? Richard Chen me ligou. A voz de Alexander falhou. O investidor de São Francisco. Aquele que se retirou do negócio que começou tudo isso. Ok, Emma disse lentamente, sem entender. Ele leu um artigo sobre nós, sobre como reduzimos o tamanho, como estamos nos virando. Aparentemente, algum repórter de negócios pegou a história. O CEO que escolheu a família em vez da riqueza, a esposa garçonete que o apoiou. Tem circulado. Alexander riu, o som trêmulo. Shen disse que isso o lembrou porque ele entrou nos negócios em primeiro lugar, que ele havia perdido de vista o que importava. Ele quer voltar, Emma. Não só ele. Ele está trazendo outros 3 investidores. O negócio está de volta, melhor do que antes. A mente de Emma estava girando. O que isso significa? Significa que vamos ficar bem, mais do que bem. A empresa não só sobreviverá, ela prosperará. A voz dele suavizou. Emma, não consigo acreditar nisso. Depois de tudo, depois de perder tudo. Nós não perdemos tudo, Emma o interrompeu firmemente. Nós tínhamos um ao outro. É isso que importa. É isso que sempre importará, quer este negócio se concretize ou não. Eu sei. A voz de Alexander estava embargada pela emoção. Foi isso que eu disse a Chen, que eu já havia vencido porque tinha você e os meninos, que o dinheiro era apenas um bônus. Ele fez uma pausa. Ele disse que é exatamente por isso que ele quer investir.
porque finalmente tenho minhas prioridades em ordem. Emma sorriu em meio às lágrimas. Então, e agora? Agora eu volto para casa para minha linda esposa e meus filhos incríveis, e jantamos em nossa pequena casa perfeita e celebramos. Não o dinheiro, mas nós. Esta família que construímos. Ele fez uma pausa. Eu te amo, Emma Hunt. Obrigado por me salvar de todas as formas possíveis. Eu também te amo, Emma sussurrou. Agora volte para casa. Quando Alexander entrou pela porta 20 minutos depois, os meninos o atacaram imediatamente. Emma observou da porta da cozinha enquanto ele os abraçava, os três rindo e falando ao mesmo tempo. Então seus olhos encontraram os dela por cima das cabeças dos meninos, e o olhar que ele lhe deu era tão cheio de amor que a deixou sem fôlego. Mais tarde naquela noite, depois que os meninos dormiram e a louça foi lavada, Emma e Alexander ficaram na pequena varanda dos fundos, abraçados, olhando as estrelas. Você quer voltar para a mansão? Alexander perguntou baixinho. Poderíamos comprá-la de volta, ou algo ainda maior, te dar a vida que prometi. Emma pensou nisso, nos pisos de mármore e lustres de cristal e quartos que nunca usavam. Então ela pensou naquela casa com suas escadas rangentes e cozinha pequena e quintal grande o suficiente para os meninos brincarem. Ela pensou em cozinhar o jantar, enquanto Tommy fazia a lição de casa na mesa e Jake desenhava na geladeira. Ela pensou na vida que eles haviam construído ali, dura e real e deles. Não, ela disse simplesmente, eu gosto daqui. Isso parece um lar. Os braços de Alexander se apertaram em volta dela. Você tem certeza? Você poderia ter qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Eu tenho tudo, Emma disse, virando-se em seus braços para encará-lo. Eu tenho você. Eu tenho aqueles meninos incríveis. Eu tenho uma família. É tudo o que eu sempre quis. Todo o resto é apenas extra. Vou te mimar de qualquer forma, Alexander avisou com um sorriso. Talvez não com uma mansão, mas com outras coisas. Noites de encontro, férias, um presente de formatura muito bom para a escola de enfermagem. Emma riu. Vou me formar no próximo mês. Você já me deu algo? Talvez. Alexander sorriu. Você terá que esperar para ver. Eles ficaram ali em um silêncio confortável, balançando levemente ao som de uma música que só eles podiam ouvir. Emma pensou naquele dia de neve, meses atrás, quando encontrou dois meninos perdidos e os trouxe para dentro. Como aquele único ato de bondade mudara tudo, dera-lhe um marido, filhos, uma família, um propósito. Obrigado, Alexander disse de repente. Pelo quê? Por ter dito sim, por ter arriscado conosco, por ter ficado ao meu lado quando tudo desmoronou, por me mostrar o que realmente importa. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Por ser você. Emma ficou na ponta dos pés e o beijou suavemente. Eu faria tudo de novo. Cada momento. Um som vindo de dentro os fez virar. Tommy estava na porta, de pijama, o cabelo bagunçado pelo sono. Tive um pesadelo. Venha aqui, amigão. Emma estendeu os braços e Tommy correu para eles. Ela o pegou. Ele estava crescendo, mas ela ainda conseguia e o aninhou em seu quadril. Alexander envolveu os braços em ambos. Melhor? Emma perguntou, beijando a testa de Tommy. Sim. Tommy bocejou. Sonhei que você tinha ido embora, mas você ainda está aqui. Sempre estarei aqui. Emma prometeu. Não importa o quê. Você está preso a mim. Bom, Tommy disse sonolento. Eu gosto de estar preso a você. Jake apareceu na porta também, esfregando os olhos. O que todo mundo está fazendo? Abraço em grupo, Alexander disse, estendendo a mão para puxar Jake para o abraço. Vamos. Então eles ficaram ali na varanda dos fundos, os quatro abraçados, uma família forjada por tempestades de neve e pedidos de casamento e desastres financeiros e amor. Tanto amor. Tenho uma ideia, Emma disse. Que tal todos dormirmos na sala esta noite, construirmos um forte, assistirmos a um filme, acamparmos juntos? Sim, os dois meninos disseram em coro. Alexander riu. Acho que vamos fazer um acampamento em família.
Eles se moveram para dentro, trabalhando juntos para construir um enorme forte de cobertores na sala de estar. Alexander e Jake cuidaram da arquitetura, enquanto Emma e Tommy reuniam travesseiros e lanches. Em 30 minutos, eles tinham um ninho aconchegante grande o suficiente para os 4. Eles se amontoaram dentro, os meninos entre Emma e Alexander, e ligaram um filme que nenhum deles realmente assistiu. Tommy adormeceu primeiro, depois Jake. Ambos os meninos quentes e seguros entre seus pais. Emma olhou para Alexander por cima de suas cabeças e viu sua própria alegria refletida nos olhos dele. Era isso. Era tudo. Não o dinheiro ou a mansão ou o romance de conto de fadas. Apenas isso. Uma família unida, escolhendo um ao outro todos os dias. Feliz? Alexander sussurrou. Tão feliz, Emma sussurrou de volta. Mais feliz do que eu jamais pensei que voltaria a ser. Alexander estendeu a mão por cima dos meninos adormecidos para pegar a dela. Obrigada por ser meu milagre. Obrigada por me encontrar, Emma disse. Lá fora, a neve começou a cair, a primeira neve da estação. Emma a observou pela janela, lembrando-se daquela tempestade que havia trazido Jake e Tommy à sua porta, que havia começado tudo. Ela estava tão sozinha então, trabalhando em uma lanchonete e sonhando em algum dia ter uma família. E agora ali estava ela, cercada de amor, vivendo uma vida melhor do que qualquer sonho. O filme continuava, sem ser assistido. Emma fechou os olhos, sentindo o calor de sua família ao redor dela, e sorriu. O que viesse a seguir, e ela sabia que haveria desafios, sempre haveria, eles enfrentariam juntos, como uma família, como parceiros, como pessoas que se escolheram contra todas as probabilidades e se recusaram a soltar. Esse era o verdadeiro final feliz. Não o dinheiro ou a mansão ou a proposta dramática. Apenas este momento tranquilo, todos juntos, seguros, aquecidos e em casa. Emma apertou o aperto na mão de Alexander, sentiu-lo apertar de volta e se deixou levar para o sono. Ela havia salvado 2 meninos de uma tempestade de neve. Eles a haviam salvado de volta. E Alexander havia dado a todos eles uma família, uma segunda chance, um novo começo. Às vezes, as melhores histórias de amor não faziam sentido no papel. Às vezes, eram bagunçadas e rápidas e completamente insanas. Mas quando estavam certas, valiam tudo. Emma Hunt adormeceu, cercada por sua família, a neve caindo suavemente lá fora, um sorriso no rosto e paz no coração. Ela finalmente encontrara seu lugar e nunca mais o largaria.